Já faz mais de 3 décadas, e finalmente a verdade veio à tona. Kurt Cobain, o vocalista e guitarrista do Nirvana, não tirou a sua própria vida. As evidências mais bem analisadas nesses 31 anos revelam que ele foi assassinado. Assistam o vídeo a seguir para tirar as suas próprias conclusões. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito bom vídeo a todos! Por quase 3 décadas, a morte de Kurt Cobain foi considerada um caso encerrado. Mas uma nova análise forense publicada em revista científica afirma ter encontrado falhas na autópsia, além de inconsistências na cena do crime e detalhes que, segundo especialistas, não combinariam com uma morte imediata. No vídeo de hoje, então, contaremos tudo sobre o caso Kurt Cobain, que parece que será reaberto. Porém, nesta semana, um grupo independente de especialistas em ciência forense divulgou uma nova análise afirmando ter encontrado falhas na autópsia e nos registros da cena da morte do Kurt Cobain. Segundo a equipe, esses pontos levantariam a possibilidade de que o Kurt não tenha tirado a própria vida. O estudo foi publicado no International Journal Forensic Science, após passar pela revisão de outros especialistas, ou seja, um grupo de especialistas se uniu, estudou e falou: opa, a gente acha que ele não tirou a própria vida. Vamos mandar agora para outros para poder, se analisar e ver se a gente não tá viajando. Os outros olharam e falaram: não, acho que é isso aí mesmo. Aí o jornal recebeu, falou: vamos ver se não estão viajando, né? Aí falou: não, acho que é por aí mesmo. E o jornal publicou. Passando por várias checagens, né? Tudo checagem científica. Não é Não é tipo, não é super interessante que tá lançando. Vi uma teoria na internet e deu. Certo? Então, tipo assim, é um negócio que merece bastante atenção, inclusive, né? E tudo isso, gente, sem ter nenhuma novidade, certo? A gente tem alguns casos, por exemplo, até mais ou menos nessa época aí, que é quando o DNA ainda não tava em todos os locais, nos Estados Unidos, no mundo e tudo mais, né? Em que eles coletaram o DNA, deixaram lá coletado e pensaram: ó, em algum momento a gente vai poder usar isso, certo? A gente achou um fio de cabelo, achou uma unha, achou alguma coisa, em algum momento vamos usar. Do nada veio o DNA, quando veio o DNA, os caras começaram a reabrir casos e aí resolver caso. Ó, a gente tinha a unha do cara, era realmente ele, pode prender, tá ligado? Só que nesse caso não tinha nada guardado pra agora. Nesse caso não apareceu nada de novo, foi só rever o caso que já tinha ali totalmente documentado, né? E aí tiveram vários detalhes técnicos que eles colocaram. Por exemplo, eles colocaram o fato da manga dele tá arregaçada, né? O que eu acredito que queria dizer? Que poderia parecer que alguém tentou montar a cena de que ele tava com a manga arregaçada, porque o cara usava heroína, então ele tem que, botar essa parte aqui pra fora. E pra eles citarem isso, provavelmente quando uma pessoa tá usando, ela deve puxar a camisa, fazer e a camisa cai. Ela não fica assim, sabe? Tipo, pra mostrar: ó, eu estava usando heroína, tá ligado? Tipo, não é isso que acontece. Além disso, o kit de heroína dele foi encontrado a certa distância do corpo, o que seria meio que difícil pra um cara que tava, morrendo naquele momento. E o material que tinha dentro desse kit de heroína incluía seringas que ainda estavam com tampas, ou seja, todas elas estavam tampadinhas, cotonetes que estavam inutilizados e pedaços de heroína todos do mesmo tamanho. O que isso significa, gente? Pedaços. Imagina o seguinte: a gente tem um tio cachaceiro, certo? Esse tio cachaceiro apareceu morto lá na casa dele, todo mundo fala: pô, foi a bebida. Só que um dia antes, você foi lá e tinha 10 garrafas de cachaça, você viu todas. Tava lá, todas, tipo, lacradinhas. Foi: isso aqui vai matar esse tio. Você voltou, ele tava morto. Você falou: faz sentido. Só que você olha lá e as 10 são lacradas. Sim. Bonitinho, né? Você fala: ué, mas da onde veio essa bebida? Que não é dali. A mesma bebida tá ali. A mesma coisa aqui. A heroína dele não tava picotada, mexida e tal. Ele não tinha uma um pouquinho menor porque ele tinha usado. Tava tudo perfeitamente igual. Como se fosse alguém que tá saindo de casa pra algum lugar, e levando consigo a droga que vai usar. Tanto que um dos cientistas fala o seguinte: supõe-se que devamos acreditar que ele fechou as agulhas e colocou tudo de volta em ordem depois de injetar 3 vezes, porque é isso que alguém faz enquanto está morrendo. Tá bom? Essa foi uma cena muito limpa. Ou seja, a pessoa tá, meio que debochando, falando: obviamente ele não faria isso. E um detalhe também importante é que a polícia notificou na época que ele tinha injetado nele uma quantidade de heroína que é cerca de 10 vezes maior do que a normalmente usada até por dependentes químicos experientes, certo? É muita coisa, então, né? Tipo, é muita coisa. E inclusive era superior ao que é necessário para uma overdose, o que ele tinha no corpo. Ou seja, a gente tem que entender como que foi isso, o processo. Vamos imaginar, não é uma droga tão fácil de usar. Você tem que puxar, fazer não sei o que, papapá, injetar. Beleza, tem que fazer tudo isso. Às vezes tem que passar aquele elastiquinho, que a galera passa e tal.
tem que fazer tudo isso. Você vai usar uma quantidade desse tamanho, tudo de uma vez. Se você usar uma paulada dessa, qual que é a chance de você conseguir tirar a seringa do braço? Não, tirar, guardar tudo bonitinho, né, no kit. Não, o que eu quero dizer exatamente, tipo, qual que é a chance de você conseguir começar esse processo? O processo em si é impossível, basicamente. Mas qual que é a chance, sabe? Não, nenhuma disso ter acontecido nesse processo. Ele ter usado tanta droga, depois ele ter guardado tudo bonitinho, ter pego a arma e ter tirado a própria vida. Um outro detalhe da autópsia é que tinha líquido dentro dos pulmões e também constataram sangramento nos olhos e danos no cérebro e no fígado. Segundo esse novo relatório, esses sinais não seriam comuns em uma morte rápida causada por tiro. Foi o caso dele. Mas seria comum no caso de uma overdose, que costuma provocar respiração lenta e diminuição da circulação do sangue. Outro ponto importante é que quando rola um tiro na cabeça, quando tem esse tipo de morte, é comum haver sangue nas vias respiratórias, o que não aparece no laudo original, certo? O que para eles poderia mostrar que ele já estaria fisicamente incapaz até de respirar, né? Tava perdendo o poder de respiração antes mesmo do disparo. Aí agora a gente vai pegar o que eles colocaram aqui, né? Tudo que eles colocaram aqui e tentar imaginar então a cena que eles estão falando. Ou seja, ele teve uma dosagem muito alta. Ele não conseguia fazer nada, inclusive não estava mais conseguindo respirar. E aí a arma foi disparada contra ele. Ou seja, não foi ele que disparou a arma contra ele. Se não foi ele que disparou a arma contra ele e o kit estava fechado depois de um momento que ele não poderia mais fechar o kit e estava totalmente organizadinho, o que a gente pode pensar também? Que quem estava por lá e atirou contra ele pode ter sido a mesma pessoa que aplicou essa dosagem nele. Sim, verdade. Ou seja, a pessoa chegaria, aplicaria a dosagem, pronto, né? Depois dava o tiro e é isso. E o cara, com todo o histórico dele, passaria batido, igual passou. E tinham pessoas ao redor dele que eram pessoas muito problemáticas, que poderiam sim, talvez, fazer algo do tipo, certo? Então, com esse levantamento atual, inclusive até o gabinete do médico legista do condado de King, que fez a autópsia na época, né, veio se posicionar e falou: a gente fez a autópsia completinha e tudo mais, mas se vocês tiverem alguma coisa relevante, uma prova nova, algo do tipo, a gente vai e reabre o caso sem problema nenhum. Mas se for só reabrir para rever o trabalho que eu fiz, eu não vou fazer, porque, né, o cara confia no que ele fez. Então é uma situação complicada. Não seria a primeira vez, tá, que alguém tem a causa da morte mudada depois de muito tempo. Isso aconteceu já várias vezes. Teve gente que foi inocentada depois de um tempo, teve gente que foi acusada depois de um tempo por conta das mudanças tecnológicas, mas uma mudança na questão de interpretação seria mais uma falha, né? Mais uma falha do governo americano. E inclusive, só pra falar que também nunca aconteceu isso, recentemente tá acontecendo agora. Recentemente a gente teve um cara chamado Keith D que foi preso por conta do envolvimento na morte do Tupac. Esse cara foi preso em 2022, gente. A morte do Tupac foi em 96, foi 2 anos depois dessa do Cobain. Absurdo. Tá ligado? Então, e os caras só foram reabrir essa investigação, se eu não me engano, em 2019 e 2020. E durante todo esse tempo existiam pessoas que falavam: olha, o governo não deu a atenção que merecia, não olharam o que tinha que olhar. Se tivesse olhado, iam saber muito fácil quem fez isso. E aqui a reclamação é a mesma. Não deram atenção. Quando chegaram, o que encontraram? Um cara com a cabeça explodida, droga no lugar, um monte de letra. Histórico, né? Um monte, Aí era fácil de também dar uma detetive. Esse cara aqui já usa droga. Então. Inclusive aqui no Brasil a gente tá tendo um caso que tá sendo reinvestigado, tá sendo reaberto por conta disso, que é o caso do PC Siqueira, que era um caso até meio que parecido, de um cara que você esperava que ele pudesse tirar a própria vida, que veio a notícia, de início ninguém contestou, ninguém falou nada, né? E agora a família, os amigos falam: não, pode ter acontecido outra coisa, pode ser que alguém tenha feito algo com ele. Então vamos ver se saírem novas notícias sobre esse caso do Kurt Cobain, a gente vai estar trazendo aqui no canal.